Nós somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e salvador. Em sua presença eterna encontramos o amor no caminho da fé. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Peregrinos Podcast. Bom, hoje nós vamos falar sobre o protagonismo do jovem cristão. Eu não sei se alguém já parou para pensar sobre o impacto que nós, jovens cristãos, temos na sociedade, temos com as pessoas à nossa volta. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é de uma grande importância, tanto para a gente conseguir entender o nosso papel na sociedade, quanto para a gente poder estar entendendo tudo o que acontece à nossa volta. Então, hoje eu estou aqui com o Josilei. Boa tarde Danilo, tudo bem? Estamos aqui, sou o Josilei, membro aqui da Sociedade Peregrinos, e estamos aí com essa missão de conduzir essa conversa hoje aí nesse podcast. Agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. E também aqui com a nossa uma presença muito especial do nosso pastor Everton Cruz. E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom poder participar. Já estava esperando esse convite já, viu? A gente acompanhou o primeiro episódio e eu quero parabenizar aqui a Sociedade Peregrinos por essa iniciativa. Precisamos muito porque hoje as pessoas se encontram nas mídias sociais. E quando elas encontram iniciativas como essa, têm oportunidade de conhecer, tanto para os nossos jovens, como para outras pessoas que possam acompanhar e entender qual é o nosso propósito. Então, para mim, é uma grande alegria estar aqui. Eu mando um abraço aí para toda a juventude da Sul e todos que possam estar conectados aí conosco, assistindo este episódio. Muito bem. Então, para a gente começar aqui nosso papo, tem uma pergunta para o senhor. Quais são algumas das maneiras que nós, jovens cristãos, a gente consegue estar mostrando o nosso papel na liderança moral assim, dentro da nossa sociedade? Como que a gente demonstra o que a gente está fazendo aqui para as outras pessoas? Então, a partir do momento em que você, diante da sociedade que você convive, você se coloca como um cristão, como um adventista do sétimo dia, as expectativas das pessoas já mudam sobre você. Então, mesmo que as pessoas não sejam adventistas, eles já conhecem e sabem o que um adventista faz e o que o adventista não faz. Então, isso nós chamamos de testemunho. Esse é o principal. É você, muitas vezes, sem palavras, através de suas atitudes, e as pessoas olhando para você, entenderem que você tem, primeiramente, um relacionamento com Cristo. Que não é porque seu pastor falou, não é porque o professor falou, não é porque o pregador falou, mas é que você tem uma convicção pessoal. Então, esse impacto na sociedade, ele, na verdade, não deve ser o nosso primeiro objetivo. O nosso primeiro objetivo é estar ligado com Cristo. Se eu tenho um relacionamento íntimo com Cristo, se eu tenho oração na minha vida, se eu leio a palavra de Deus de forma natural, sem eu fazer muito esforço, eu já vou trazer um impacto positivo. Ele vai me direcionar, né? E você vai ver que a Bíblia, você não vai encontrar a Bíblia dizendo em nenhum momento assim, olha, ame os que estão longe. A Bíblia diz assim, ame o próximo, certo? Muitas vezes, quando a gente pensa em fazer algo relevante, a gente pensa lá o pessoal que está passando fome lá na África, alguém que não ouviu a mensagem lá no Oriente Médio, mas na verdade Deus me colocou aqui com o primeiro propósito de ser um impacto positivo, um testemunho poderoso na vida das pessoas que eu convivo, que eu aperto a mão, que eu olho nos olhos, que eu falo. Então, começando sempre pela casa, minha família, certo? Então, o jovem precisa se perguntar assim, depois que eu tenho um contato com alguém, esse contato ajuda as pessoas a se aproximarem mais de Deus ou se afastar? A minha postura, aquilo que eu falo, aquilo que eu assisto, que eu escuto, e as pessoas que estão ao meu redor, elas, ao me verem no relacionamento que eu tenho com Cristo, elas sentem vontade de estar mais próximos de Cristo ou não? Aí nós vamos para o trabalho, vamos para a escola. Então Deus, ele chama pessoas e Ele não nos tira daqui. É a primeira coisa, eu já pensei assim, você acredita? Quando eu entrei na igreja, fui batizado, é interessante, a gente é batizado, e eu pensei assim, cara, estou salvo, né? Deus me salvou, estou batizado e tal, estou salvo. Aí fizeram uma pergunta assim, dias depois na igreja, quem aqui está salvo, está perdido? E ninguém levantou a mão, eu ia até levantar a mão, mas eu fiquei até tímido. E aí o que acontece?
eu pensava assim, tá, o cara sortudo na Bíblia é o ladrão da cruz. Porque ele teve uma vida de delitos e teve, entre aspas, a sorte de, no seu último momento, ter do lado dele o Criador e o Autor da vida e Salvador. E ele foi salvo naqueles 45 minutos do Senhor, na prorrogação, né? E ele foi salvo e morreu. Garantido, olha, você vai estar comigo no paraíso. Agora, a gente é batizado e continua aqui. Eu fico perguntando assim, se o ladrão da cruz disse assim, olha, Jesus, você está salvo, só que agora você vai descer da cruz, ele ia ter que procurar um emprego, ele não ia poder mais roubar, ele ia ter que procurar um outro estilo de vida. E isso acontece conosco. E eu penso assim, mas Deus não quer me salvar? Quando eu estou batizado e tal, estou garantido, por que ele não me leva logo? Por quê? Primeiramente, Deus não quer nenhum de nós aqui lá no céu hoje. Porque no céu está tudo bem. Lá no céu não tem ninguém com depressão, não tem ninguém pensando em se matar. Lá no céu não tem nenhum casal querendo se separar. Lá no céu não tem viciado em drogas. Lá no céu não tem calamidades e pessoas precisando de ajuda, como lá no Rio Grande do Sul. Eu quero parabenizar aqui a igreja, que eu vi um grande movimento hoje para conseguir enviar mantimentos para lá. A sociedade está aí bem conectada com isso. E sabe, então, onde esses problemas estão acontecendo é aqui na Terra. Então, quando eu me converto, eu digo, eu preciso de você aí. Pelo tempo que você puder, ter saúde e tudo mais, para que você possa ajudar essas pessoas que estão sofrendo. Então, Deus não precisa de nenhum de nós lá no céu hoje, que lá está tudo bem. Ele precisa da gente aqui, jovens que têm uma vida com propósito. Eu acho muito bom a gente falar dessa questão da nossa influência aqui, né? Ou da maneira que a gente pode conduzir, né? Demonstrar aí essa liderança moral. A gente, quando fala de liderança moral, nós estamos falando então de princípios, né? Princípios morais. A gente pode perceber que através do nosso relacionamento com Deus, da nossa devoção particular com Deus, automaticamente surgem frutos. Isso aí. E aí é onde entra isso que nós estamos falando aqui. O pastor colocou logo no início que os frutos, eles são a segunda etapa. A primeira é o resultado, a primeira é o relacionamento. Isso daí tem que ser muito claro na nossa mente, porque não adianta eu vir à igreja ao sábado, chegar cedinho, participar de tudo, escola sabatina, devolver meu dízimo, mas a hora que eu saio daqui e vou para minha casa, eu sou outra pessoa. Entendeu? Isso tem uma influência muito mais negativa que positiva. E aí é onde as pessoas começam a se afastar. Aí a gente fala, mas as pessoas não têm que se importar com o que eu faço, e sim com Deus. É o certo. Mas quem é que demonstra Deus para essas pessoas? Quem que carrega o nome de Deus? Né? Quem leva? Aí muitos cristãos têm aquela maneira de dizer assim, ninguém tem nada com a minha vida. Se você é cristão, você tem que ter em mente que todo mundo tem alguma coisa com a sua vida, sim. Você se colocou como vitrine. O cristão é uma vitrine. Ah, ninguém tem nada com a sua vida? Como assim, se você é uma vitrine? Se você é um exemplo, se você é uma pessoa que carrega o nome de Cristo. Cristo falou que era para a gente ir fazer discípulos. E um discípulo é uma pessoa que copia, que segue, que reproduz. Então, automaticamente, o cristão é vitrine. Por que uma vitrine, então, acha que ninguém tem nada com a vida dele, que as pessoas não têm que reparar naquilo que ele faz? Então, esse é um pensamento que não pode ser usado no meio cristão. Ele é um pensamento que não está adequado à realidade do cristão. A gente tem que ter isso em mente. E sempre quando a gente conversa com jovens, eu tento sempre explicar isso, que a nossa escolha de ser cristão nos coloca como exemplos. Então, a partir desse momento, o que eu faço é dar conta das pessoas, sim. Bom, baseado em tudo que ele falou, e como o senhor também tinha tocado no ponto de nós estarmos ajudando lá no Rio Grande do Sul, existem outras maneiras que a gente pode estar se envolvendo para mostrar como o jovem cristão deve agir, outras maneiras práticas de como a gente deve agir para mostrar Deus para outras pessoas? Sim, existem vários métodos, né? A igreja, ela fomenta vários métodos, várias frentes. Por quê? Porque você tem pessoas que são atraídas de forma diferente. No final de contas, por exemplo, alguém que pesca, ele sabe que tem alguns que ele vai conseguir com o anzol, outros que ele vai conseguir com a rede, outros que ele vai conseguir de outras formas, né?
E assim também, Jesus contou muitas histórias, né, como essa, né, de peixe, de pescador, porque ele sabe que essa é uma analogia interessante quando nós falamos de cumprir a missão através dos jovens, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante nós incentivarmos os jovens é que os jovens busquem o maior número de maior conhecimento, primeiramente espiritual bíblico possível, certo? Para que possa estar pronto para dar conta da fé que ele tem, né? Então esse é um dever que eu tenho, né, como cristão, uma vez que eu assumo essa fé. Outro ponto é que o jovem também se dedique na área acadêmica. Quanto mais você estuda, seja qual for a área que você buscou, primeiro, você pode ser uma luz dentro da universidade. Daqui a pouco eu vou estar num encontro com universitários, ensinando eles a dar estudos bíblicos, dizendo para eles quais são as objeções e o que pode acontecer. Isso é um meio. Então, tem um testemunho muito bonito que eu vi aqui dos peregrinos. Me lembra o nome do rapaz? Clifone. O Clifone, isso. Um testemunho maravilhoso. Ele disse, eu nunca tinha dado estudo bíblico. E eu fiquei assim empolgadíssimo com aquele. Eu quero que esse testemunho ele vá adiante, para mexer com os nossos jovens e o jovem entender que isso também é da nossa prática. Dar estudos bíblicos. E dar estudo bíblico, o que é isso, pastor? É você ler, fazer uma pergunta e deixar a Bíblia responder. Às vezes a gente fica, não, tem que ter um treinamento, uma coisa. Não, você tem que ir. E o Espírito Santo é que vai fazer o trabalho. Então não tem essa coisa, eu tenho que estar preparado para isso. O jovem não precisa, muitas vezes, assim, não, eu estou esperando uma oportunidade, né, para pregar. E ele acha que essa oportunidade tem que ser uma coisa grande. Você vê, por exemplo, o pastor Bulhão pregava em estádios lotados. E aquele que dá estudo bíblico para o auditório de uma só pessoa está honrando a Deus tanto quanto ele, se está fazendo da melhor forma. Então, nós temos hoje meios como Ministério Jovem. Eles têm o projeto Um Ano em Missão, que é onde os jovens dedicam 1 ano de sua vida. E a vida é transformada para sempre. É 1 ano para sempre. O jovem que participa de Um Ano em Missão, eu falo com você que está assistindo aqui no sul de Rondônia, pastor, eu tenho interesse, eu quero conhecer mais, me procure. Nós estamos com um projeto arrojado para o ano que vem. Esse ano já está acontecendo, não tem mais como. Mas para o ano que vem está com um projeto arrojado. E o sul de Rondônia tem se especializado em enviar jovens. Hoje nós temos uma jovem, a Emily, o nome dela, ela está no Ano em Missão da divisão, né? Participou do Ano em Missão no passado, está representando a União Noroeste Brasileira lá, é daqui da Sul, né? Então você tem um Ano em Missão, você tem colportagem, que é uma outra forma também, né? Você tem estudos bíblicos, que eu já mencionei, você também tem classes bíblicas, então você tem várias formas e frentes que você pode, de forma prática, fazer. Tem outras variadas, você pode ter um clube de saúde, a galera do futebol, né? Porque quando você está apaixonado por Jesus, você vive uma vida com Cristo, no dia que Jesus voltar, a galera do futebol, vai ter gente do futebol lá esperando Jesus junto com você. Vai ter gente do tênis, vai ter gente do ciclismo, da academia, entendeu? Então, assim, você tem que fazer, o meu conselho sempre para o jovem é o seguinte, o que te dá brilho nos olhos? Faz disso um ministério, entendeu? Faz disso uma forma de encontrar outras pessoas. Eu lembro que tinha alguém da família que eu queria que fosse converter, e era muito difícil, e eu sendo pastor. Mas um dia, essa pessoa foi batizada. Eu perguntei, mas o que aconteceu? Não é que ele conheceu uma outra pessoa que é adventista no ciclismo. E de tanto estarem juntos, essa pessoa teve uma autoridade maior na vida dele do que eu, que sou pastor. Entendeu? Então é assim que a gente, através da vivência do relacionamento, que a gente transmite Cristo. Eu sempre costumo dizer que nós não temos um modelo padronizado que tem que ser seguido daquela forma para se alcançar, né? Inclusive, em um outro episódio, nós falamos sobre comunhão com Deus. Tem pessoas que colocam a comunhão dela, o relacionamento dela com Deus, por meio de rituais, né? Ah, se a minha mão não estiver assim, Deus não vai ouvir minha oração. Se eu não estiver ajoelhado de tal forma, Deus não vai me... né? E muitas vezes a gente também transforma a pregação do evangelho nesse padrão aí. Não, eu tenho que ter uma pessoa junto comigo aqui, uma dupla, e aí nós vamos colocar uma calça social, uma camisa, uma gravata, uma pastinha com estudos bíblicos dentro, nós vamos na casa de alguém, e ali a gente vai entrar e fazer um estudo. Esse estudo acontece, e ele é um estudo, mas não tem só esse. Às vezes você está conversando com um amigo seu e talvez na conversa surge um tema bíblico e vocês então começam a conversar ali e dali surge um estudo. Ou no futebol, igual o senhor falou, nós podemos estar ali de repente
através de uma conversa, sair um estudo bíblico. E outra, nós temos que estar prontos a todo momento. O cristão que ele leva a luz de Cristo, qualquer coisa que ele estiver fazendo é uma pregação do evangelho. Deus vai usar ele para alguma coisa. E em algum aspecto ali, ele vai chamar a atenção de alguém. E ele vai pregar. Então, por isso que a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, tudo o que fizeres, fazei para a honra e glória de Deus. Então é isso. Nós temos que fazer isso. E não seguir um protocolo que às vezes para mim não dá certo, e aí eu falar, para mim não dá, eu não consigo ser pregador do evangelho. Mas existem outras formas, não existe só essa. Ache a sua forma, né? Se enturme com aquelas pessoas que são do seu meio, então ali você consegue sim levar a luz. Não existe um parâmetro só, não existe um método só. Existem vários. E tem um detalhe que às vezes as pessoas esperam muitas vezes um pastor, né? Não, quando um pastor vier, só que essa pessoa muitas vezes tem um relacionamento com você que você tem mais autoridade. O pastor é um estranho na vida dela, né? Não, esse aqui é o pastor da igreja. Para quem é da igreja, entende a autoridade que tem um pastor, mas para quem não é, é uma outra pessoa, né? Então, assim, o instrumento que Deus quer usar é você, é cada um de nós, no meio, no ciclo de relacionamento que nós estamos, para impactar essas pessoas. Bom, falando do Clifton, como o senhor já tinha mencionado, eu vou contar um pouco dessa história, que é uma história muito legal, que eu sei mais ou menos desde o início. O Clifton, logo que eu cheguei aqui em Cacoal, o Clifton, ele estudava no colégio público ali, eu também fui para esse colégio. Desde quando eu vejo o Clifton, eu nem sabia que ele era da igreja, mas eu sempre vi ele uma pessoa diferente. Ele nunca tava com a galera, sempre tinha, tipo assim, ele sempre tava ali com pessoas diferentes também, dentro da escola. Sempre teve uma vocação assim mais pro desenho, para artes. E assim ele atraía pessoas legais pro lado dele. Quando eu conheci o Clifton e comecei a conversar com ele, eu vi que ele era o único adventista ali no grupo de amigos dele. E tipo assim, todo mundo respeitava o Clifton, nunca passaram por cima de algum dos princípios dele, porque ele sempre deixou isso muito claro. Isso é muito bonito. E o Gabriel, ele fazia parte desse ciclo de amizade. E através da diferença que o Clifton fazia ali no meio, o Gabriel começou a se interessar e começou a perguntar para o Clifton: poxa, por que você não faz isso? Por que isso? Por que aquilo? E daí o Clifton falou assim: você quer um estudo bíblico? Aí logo em seguida veio o Nicolas também, que o Nicolas também fez parte ali do depoimento, né, que eles deram. E os dois começaram a dar estudo bíblico para eles. E eu, como estava ali perto deles já, eu fui participar um dia desse pôr do sol com eles. E quando eu escutei o Gabriel falando, que foi o menino que se batizou, eu vi que ele, tipo assim, ele tava querendo mesmo, sabe? Até nas redes sociais dele, as postagens que ele fazia mudou. Foi uma coisa muito, muito legal. A hora que ele veio me contar também assim, poxa, semana que eu vou me batizar, eu fiquei muito feliz, que ele realmente é um menino muito legal. E eu reflito sobre essa questão do protagonismo do jovem. Se a gente for para a Bíblia, tem muita coisa que a gente pode falar. Se a gente pegar já o primeiro livro da Bíblia, você vai ter ali a narrativa da criação do mundo. São 2 capítulos, os 2 primeiros. Você tem a queda, vai ter ali o 3º, o 4º. Você vai ter um evento global onde Deus ele interveio na história com o dilúvio, né? São 4 capítulos. Agora você vai ver a Bíblia dando um espaço, 12 capítulos para a história de um jovem que fez a diferença no seu meio, com um sonho, que é José. Então, olho para esse espaço e me parece dizer o seguinte: olha, parece que o céu se atrai muito mais, né, com a história de um jovem que decidiu ser um protagonista, que não abriu mão dos seus princípios, do que até mesmo com a história da criação do universo, que são 2 capítulos. Você vê como isso atrai a atenção do céu, que tem 12 capítulos para contar a história de José. E quanto hoje não é admirado os jovens da sociedade peregrina no céu, que tem esse desejo de abrir mão de seus não negociar isso, e que isso vai atrair pessoas também que têm o desejo de conhecer Jesus. Pastor, tipo assim, o Clifton, ele não teve, tipo assim, ele foi uma iniciativa que ele tomou. Partiu dele, né, pelo testemunho que ele deu com a vida dele.
Mas como que os líderes da igreja conseguem estar incentivando os jovens a seguir esse mesmo caminho? Como que os líderes, como o senhor, pastor, conseguem incentivar o jovem a fazer como o Clifton, por exemplo? Nós temos hoje uma grande preocupação, porque nós conseguimos ver que entram muitos jovens na igreja. Só que quando nós vamos olhar os dados, hoje nós temos mais perdidos jovens do que batizados jovens. E se a igreja continuar nesse ritmo, teremos sérios problemas no futuro, certo? Então, tem sido estudado várias formas, mas a gente entende o seguinte, eu particularmente, né? Que nós, primeiramente, a igreja, por algum tempo, ela entendeu que o jovem era um problema na igreja. Eu vi isso quando eu entrei na igreja 20 anos atrás, teve um momento lá de oração numa vigília, e a senhorinha foi lá na frente com boa vontade, ela disse, olha, eu quero um momento muito especial agora, falar dos jovens. Poxa, os jovens é um momento especial para a igreja, porque os jovens têm dado muito trabalho. E aí eu fiquei assim, nós somos o problema então? Não, nós não somos um problema, ela foi infeliz nesse aspecto, porque os jovens não são um problema, pelo contrário. Eu quero ler até um texto aqui, que eu separei, de Ellen G. White, que me dá essa importância. Isso aqui também é um recado para os líderes, como eu, os líderes da igreja, assim, ó, a igreja se enfraquece por falta do auxílio de jovens que deem corajoso testemunho e com zelo ardente estimulem as energias entorpecidas do povo de Deus. Isso aqui é muito forte. A igreja se enfraquece se não tem jovens que tenham esses princípios, tenham zelo pelas coisas de Deus, né? Então, primeira coisa é olhar para o jovem e ver ele como um protagonista. O jovem muda o ambiente de uma igreja. Uma igreja que tem clube de desbravadores, que tem aventureiros, que tem uma sociedade de jovens que realmente faz aquilo que precisa ser feito, ela já é uma igreja diferente. Ela está num outro patamar realmente e ela consegue cumprir o seu papel na comunidade, ser relevante para a sociedade, né? Então, o que nós devemos fazer é incluir os jovens como pauta principal na igreja. Na comissão da igreja tem que estar lá o diretor de jovens, o diretor do clube, todos eles participando. E o que eu sempre falo para os diretores jovens, defendam e levantem a bandeira do Ministério Jovem, né? Se em algum lugar ainda acontecer isso, de que os jovens estão de uma forma secundária, essa bandeira precisa ser levantada. Textos como esse precisam ser entendidos, porque uma igreja onde não tem jovens atuantes, ela é enfraquecida. Nós precisamos de igrejas fortes são aquelas onde jovens também são fortes. E eu gosto de pensar também que o jovem, ele não é nem assim uma questão de opinião, é mais uma verdade. Os futuros líderes da igreja são os jovens, né? Então, que líderes é esse que a igreja espera, né? Então aí que tá, nós precisamos pensar nessa situação e entender que é necessário que haja transição, né? A criança lá do hall do berço, ela precisa ir para o jardim, ela precisa ir para os juvenis, ela precisa ir para os adolescentes e seguir todo esse caminho. O desbravador ali, ele precisa passar pelo clube e a partir de uma idade ele ingressar no Ministério Jovem e ser um protagonista ali, para que ele possa se tornar também um líder atuante, né, dos outros departamentos da igreja. Então, não só na questão de departamentos, liderança de igreja, mas a nossa vida é assim. Então, o mundo ele é gerido pelos jovens, porque os mais velhos eles vão perdendo ali a sua capacidade de conduzir e os jovens assumem. Então, o mundo, né, se preocupa com a questão dos jovens, porque o que será do futuro depende do que estamos fazendo com os jovens. E a igreja, mais do que ninguém, precisa ter essa preocupação, porque o futuro da nossa igreja, o futuro da pregação do evangelho está na geração jovem, né? Somos nós que vamos levar adiante essa bandeira. E assim como os esforços da liderança acontecem, nós também precisamos nos dedicar. Nós precisamos também assumir a nossa parte do protagonismo, né? Fazer frente a isso aí. Eu lembro, como pastor distrital, lá em Boa Vista, eu tinha um distrito, e eu via um rapaz, ele era estudante de engenharia, hoje eu já vejo as fotos, ele já é formado, acho que é agronomia, na verdade. E ele estava sempre por ali, e toda vez que batia o nome dele na comissão para alguma coisa,
o pessoal da própria casa dele dizia, não, mas ele aí não dá, porque ele está estudando muito, porque ele tem muitos, ele vai fazer o TCC dele e tudo mais. E aí bateu uma vez, outra vez, eu ouvi sempre o mesmo argumento, e quando chegou a terceira vez para ser diretor da escola sabatina, ele devia ter uns 19, 20 anos. Aí, mais uma vez, o pessoal da casa disse, eu disse, não, agora nós vamos deixar ele responder. Vamos deixar ele responder. E aí nós demos a oportunidade, ele disse, não, eu topo. Ele se tornou simplesmente, primeiro, eu até me arrepio, porque ele se tornou simplesmente o melhor diretor de escola sabatina que eu tinha no distrito. Era impressionante. Eu não precisava me preocupar com a assinatura da escola sabatina naquela igreja mais. E eu fui embora. Mas esses dias eu vi uma foto dele na CPB. E quem é que vai para a CPB dentro de uma associação? É o diretor de escola sabatina que mais se destaca dentro de uma associação enorme, como é lá a Amazonas e Roraima. E eu vi ele na CPB. Então significa que esse menino, que a família não via nele capacidade, porque não tinha tempo, né? Ele só precisava de uma oportunidade para realmente fazer a diferença. Ele fez muita diferença. Então, jovem, primeiramente, você precisa acreditar em si mesmo, no seu potencial. E, às vezes você pode dizer assim, mas eu não enxergo, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho talento, eu não sei fazer nada na igreja. A Bíblia garante que não nasceu ninguém nessa terra sem ter pelo menos um talento, um dom. Você tem um. E por isso que é importante você procurar um pastor, um líder, conversar. Existem testes para isso daí. Mas o principal teste, como eu falei, é aquilo que te dá brilho nos olhos, aquilo que você gosta de fazer. Eu lembro de uma entrevista, por exemplo, do Lionel Messi, que é o cara do futebol. E ele Há falando... quem diga que é o CR7, né? Mas essa discussão a gente deixa para depois. Deixa para outra. Mas ele é muito bom. E o que acontece? A entrevista ele dizia assim, eu amo jogar futebol, é o que eu mais gosto de fazer na vida. E mesmo que o salário fosse diferente para jogar bola, se fosse um salário mínimo, eu faria com a mesma alegria que eu faço, porque eu amo fazer isso. Então, ou seja, ele tem brilho nos olhos. E quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente encontra um jeito. Eu não sou o Lionel Messi, mas eu gosto de jogar bola. E o que acontece? Segunda-feira à noite é o dia da tarde, é o futebol. Então eu posso estar cansado como for, mas é uma coisa que eu gosto de um jeito, entendeu? Então, assim, o jovem tem que pensar nisso. O que eu gosto de fazer? Uma coisa boa, envolvendo outras pessoas, que possa me dar a oportunidade de testemunhar do amor de Jesus, né? Porque pregação é algo que você faz muitas vezes sem palavra. E quando precisar, fale. Mas muitas vezes, sem palavra, você já está testemunhando. Como você falou do rapaz, né, do jovem, que pela postura dele, algumas pessoas foram sendo atraídas ali e ele não precisou nem ir atrás. Eu lembro que uma vez, só porque não deixa eu falar muito não, tá? Fica à vontade. Eu vou fica à lembrando de vontade. algumas coisas. Eu estava no internato e eu estava assim, eu era diretor do Grêmio, presidente do Grêmio, eu era líder espiritual do residencial e também da instituição, lá da escola, da moçada. E o que acontece? Teve uma semana de oração com o pastor e eu me senti muito vazio, porque lá quase, assim, praticamente todo mundo é adventista. E eu cheguei, geralmente tinha um horário da palestra e um outro horário o pastor ia atender os alunos que quisessem. Eu fui lá. Disse, o que você está fazendo aqui? Aí eu abri o coração para ele, disse, pastor, eu tenho lido a Bíblia, eu prego muitas vezes aqui, mas eu me sinto tão vazio muitas vezes. Ele disse, eu já sei que você... E eu cheguei, ele parecia um médico. Ele pegou um papel e começou, você vai ler isso aqui, você vai ler isso aqui, você vai ler isso aqui. E outra coisa, você tem que dar estudo bíblico para alguém, orar e tal com alguém. Eu falei, mas aqui todo mundo é adventista praticamente. Ele falou, você não precisa ir atrás de ninguém. Começa a orar e só pede para Deus enviar alguém que você tem capacidade. E foi incrível, porque eu comecei a orar, sem acreditar que isso ia acontecer. Mas o pastor tinha dito, eu vou fazer, foi um desafio. Eu comecei a orar e a semana de oração passou, nada aconteceu, eu continuei orando. E eu trabalhava num horário na marcenaria. Estudava como era bolsista e o outro eu estudava. E daqui um dia o cara que trabalhava comigo na marcenaria começou a fazer pergunta da Bíblia. E foi justamente o cara que estava comigo do meu lado todo dia na marcenaria, que foi o cara que eu fui dar estudo bíblico. Eu disse, cara, você quer um estudo bíblico? Ele falou, não, eu quero, tem muita coisa que eu preciso saber. Então, às vezes, a pessoa está perto de nós e sabe o que é interessante? Que primeiro foi cura para mim. Lá em Timóteo, Paulo diz, olha, aquele que planta é o primeiro a provar e saber o sabor da uva. Aquele que prega o evangelho é o primeiro a ter a vida transformada. Então, veja, os anjos poderiam fazer melhor do que nós. Mas quando Deus ele envia você a missão, é porque é lá na missão que ele transforma o nosso coração primeiro. Essa experiência que o senhor teve aí, eu já tive exatamente o mesmo tipo de experiência. E vou ser sincero, eu muitas vezes pensava assim, não é assim que funciona, né? Não é assim.
A gente tem que achar alguém, né, e investir, mas... E num belo dia, eu saí de casa pela manhã, fui para o estágio da faculdade, e eu lembro que era mais ou menos umas 8h30 da manhã, meu irmão me ligou, ó, vem aqui em casa, urgente, a gente estava com uma obra, né, meu pai estava reformando a casa, e vem aqui, o fiscal da prefeitura veio aqui, e porque tem alguma coisa errada no projeto e tal, a obra foi embargada. Aí eu saí, pô, desesperado, né? Falei, nossa, e agora? E com pedreiro contratado e tal, tal, tal. Vai parar tudo. Corri lá. Cheguei lá, o fiscal já tinha ido embora. Aí, peguei ali e tal, conversei com a arquiteta e tudo, e mais ou menos organizamos ali um plano de ação para o outro dia. Mas naquele mesmo dia, eu, depois de resolver tudo, eu falei, tô com fome, eu vou comer alguma coisa. E fui numa padaria. Sentei lá na mesa, fiz meu pedido, sentei, tô esperando. Chegou um jovem conhecido. Posso sentar com você? Falei, pode, fica à vontade. E aí, ele surgiu assim, cara, eu queria que você me respondesse uma coisa. Eu falei, pode perguntar. Por que que eu preciso me batizar para poder fazer tal coisa, tal coisa? E aí eu pensei assim, eu falei para ele, olha, não tem como eu te falar por que você tem que batizar. Não tem como. Você precisa entender o que é o batismo. E aí, a partir daí, você vai entender se você precisa ou não se batizar. Aí eu falei, você quer um estudo bíblico? E ele aceitou. E por incrível que pareça, essas coisas acontecem dessa forma. A gente conta assim, tem pessoas que não viveram essa experiência acham que não acontece isso. E acontece exatamente assim. E detalhe, aquele problema que aconteceu no outro dia, ele já estava resolvido antes mesmo de eu acordar. Então foi só um problema para me tirar de onde eu estava e ir até um lugar para poder encontrar com esse camarada, e dali surgiu um estudo bíblico. E hoje ele é associado de mordomia da nossa igreja. Nossa, show de bola. Que bênção, né? É uma bênção, isso aí é uma coisa incrível, assim, que só quem vive isso consegue saber o que de fato é. E eu posso desafiar você, que está nos assistindo, a fazer essa mesma oração. Né? Colocar a sua vida à disposição. Não vou dizer para você pegar uma pastinha e sair batendo de porta em porta, mas você orar para que Deus possa enviar pessoas que muitas vezes estão esperando apenas um convite, né? Porque têm interesse, querem conhecer, e tenho certeza que vai acontecer na sua vida também, e você vai ter muitas experiências para contar. Esteja à disposição, esteja disponível, coloque-se à disposição do céu, e o céu vai te enviar pessoas também. A gente falou bastante sobre a liderança, de como ela consegue impulsionar o jovem. Eu tive uma experiência que foi minha família que me impulsionou. Eu era criança e aconteceu assim. Minha mãe ela começou a dar estudo bíblico para uma amiga dela. A amiga dela tinha uma filha. Era mais ou menos da mesma idade que eu. Aí a minha mãe falou assim, ó, eu vou dar estudo bíblico a ela e ela não tem onde deixar a filha dela. Você vai dar estudo bíblico para a filha dela. Aí eu fiz assim, o que eu vou falar para ela? Falei, meu Deus do céu. Mas beleza. Aí minha mãe falou assim, ó, você tem isso aqui para dar estudo bíblico para ela. Eu tinha umas bíblias de montar quebra-cabeça. Aí antes de montar o quebra-cabeça a gente lia as historinhas da Bíblia. Só que daí teve um dia que minha mãe me chamou, né, e me explicou, ó, você tem que tocar nesse ponto aqui com ela. E minha mãe me explicou, minha mãe sempre conversa bastante comigo. E acabou que depois de um tempo, quando a menina atingiu a idade, ela se batizou também. Foi a mãe dela e ela, todas as duas foram para a igreja. Queria saber quais são outras formas dos pais influenciarem os seus filhos a darem o testemunho, a darem o estudo bíblico para outras pessoas. A primeira coisa é aquela regra áurea. O pai nunca pode pensar o seguinte: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, o primeiro exemplo é que, a primeira questão é que as nossas palavras, elas soam, né? Mas as nossas atitudes, elas gritam, são muito mais fortes. Então, os nossos filhos, eles podem ouvir um bom discurso, mas eles vão replicar geralmente aquilo que a gente faz, com as nossas atitudes, nossa postura, né? Então, a primeira coisa, hoje, por exemplo, se você tem um filho, nós estamos num plano, um projeto do campo missionário aqui da Sul, né, que ele pensa nisso daí. Se você tem filhos pequenos, né, você tem que passar o sábado à tarde com eles em casa. Mas se ele já tem uma idade de ir com você para você dar um estudo bíblico, leve-os para dar estudo bíblico. E eu achei interessante ano passado que meu filho, nós fomos dar um estudo bíblico junto. Essa pessoa batizou, foi meu último batismo no último distrito onde eu estive. E eu sempre, como pastor, eu sempre
faço maneiras para que minhas ovelhas também participem da missão, mas eu entendo que eu preciso ser o primeiro. Sempre eu tenho estudos bíblicos. E ano passado eu dando estudo bíblico era um rapaz e a mãe dele batizou primeiro, e ele ficou ainda um pouco relutante. Eu lembro que a gente continuou os estudos, e aí eu levei meu filho: hoje você vai comigo e você vai dar o estudo bíblico. E era o estudo bíblico sobre dízimos e ofertas, né? E eu achei muito interessante, eu me surpreendi com ele. Ele fez todo o estudo, eu só acompanhando, alguma dúvida eu tirava, e no final ele fez o apelo. Mas ele já fez o apelo do batismo. Eu achei assim ele bem para frente, né? Mas ele já fez o apelo do batismo. Meu pai disse que você não é batizado e você precisa batizar, é a melhor coisa que existe e tudo mais, e fez ali. Então foi uma experiência maravilhosa, né, para mim como pai, ter tido aquele momento com meu filho, né? Eu lembro que onde começou a surgir a semente no meu coração para ser pastor foi no Clube dos Desbravadores. Uma tarde a gente saiu e dividimos em duplas, e eu fui com outro desbravador e bati na porta de alguém, uma senhora atendeu, e a pergunta era: você sabe se Jesus ainda vai voltar aqui nessa terra? E aquela mulher disse: eu não sei. E eu na hora abri um texto e li, e a sensação que eu tive foi tão maravilhosa que eu pensei assim: eu quero fazer isso a minha vida inteira. É muito bom, né? A sensação de você poder anunciar a esperança que nós temos para outras pessoas. Então, o maior presente que um pai pode dar para um filho é isso, é Jesus Cristo, e ensinar a transmitir Jesus para outras pessoas. Isso não é apenas uma missão, é o nosso dever como pais, não é? Porque as crianças, elas não nascem pecadores, como todos, né? E como fala lá na Shema, no Antigo Testamento, falando para o pai: olha, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e você precisa amar de todo o coração. E passa isso, inculca isso na cabeça do seu filho. É como se você tivesse que abrir a cabeça e colocar lá dentro. Por que tem que fazer isso? Porque as crianças não nascem com isso. E se ninguém contar, e se ninguém fizer, não vai saber mesmo. A naturalidade do pecado vai sobrepujar. Então, é nosso dever, né, eu que já sou pai, de direcionar meus filhos para a missão. Porque é na missão que a vida da gente é transformada. Um jovem que se envolve com a missão, é muito difícil ele abandonar a igreja. Quando a gente olha para os números de apostasia que temos na área jovem, eu ouvi você falando ali desde o hall do berço, a igreja cuida muito bem, tem aventureiros, tem desbravadores, só que depois do desbravador é onde a gente mais perde. É nesse hiato ali, e muitas vezes vai para a universidade e acaba tendo ali embates sérios sobre fé, e muitas vezes ali não consegue permanecer e se perde dentro da faculdade. Então, assim, a gente precisa entender que isso nasce dentro de casa. A gente tem que ter a lição da escola sabatina dos nossos filhos, eles precisam estudar. Todo esse processo, ele não é em vão. Lá na frente ele se mostra, lá na frente tem resultado. Eu considero o papel familiar o principal. E justifico o porquê. O nosso Salvador, ele nasceu nesse mundo como uma criança. Uma criança inocente, uma criança que não conhecia nada. E tudo que ele aprendeu, alguém ensinou. E foi a família. Foi a mãe, foi o pai. Os pais, eles têm o poder de criar um novo cristão ou um novo sabe-se lá o quê, né? Nós como filhos, né? Nós sabemos o peso que a instrução do pai tem, mas muito mais o exemplo, né? Eu não posso falar como pai porque eu ainda não sou pai, mas eu imagino que é muito difícil para um pai acompanhar o crescimento de um filho, às vezes aquela insegurança de não saber o que o futuro aguarda, né? Então, diante disso aí, às vezes surgem algumas situações ou métodos que os pais adotam para tentar proteger o filho. Mas a Bíblia ela é categórica em dizer que o método mais eficiente é ensinar. O texto bíblico fala: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha não se desviará dele. E o mandamento bíblico também fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra. Então é isso. Se você, pai, tem insegurança quanto ao futuro do seu filho, a única coisa que você pode fazer
é ensinar ele no caminho de Deus. É a maior atitude que você pode tomar pela segurança do seu filho é essa, né? E a partir daí a gente sabe que o resto é história, como diz o resto é história. Então, baseado nisso tudo que a gente falou, queria perguntar se o pastor tem mais alguma coisa a colocar para a gente poder finalizar. Sim, eu entendo que esse tema é muito importante. A gente está aqui tocando na ponta do iceberg, ele tem muitos desdobramentos, mas eu achei muito oportuno esse tema, né? Isso demonstra que essa sociedade ela está preocupada, que o jovem entenda o seu papel na igreja e na sociedade. Continuem, eu me incentivo muito isso, em todas as igrejas, todas as sociedades. E eu quero falar com você, jovem também, que está aí nos acompanhando. A Bíblia diz que você nasceu para ser cabeça e não cauda, né? Então, você precisa entender que você tem um protagonismo. Tem vários jovens na Bíblia que fizeram coisas extraordinárias e Deus está chamando você nesse tempo para ser alguém que vai fazer coisas extraordinárias. A Bíblia fala que pelas mãos de Paulo Deus fazia milagres extraordinários. Então, o que Deus precisa são de instrumentos. Paulo não fez nenhum milagre. Quem fez o milagre foi Deus. Ele só foi um instrumento. Então, você também pode ser um instrumento. E não tem nada melhor do que você se sentir como instrumento nas mãos de Deus, sentir que Deus está te usando. Na natureza, nós podemos ver o exemplo do propósito do ato criador de Deus. O sol, ele brilha, mas não brilha para ele mesmo. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. Mas a Ellen White fala que o único coração egoísta que existe na Terra é o do ser humano, de existência, né? Vive apenas para si mesmo, devido ao pecado. Mas a gente ser feliz é muito bom. Agora, você vê que outras pessoas estão felizes por sua causa, pelo que você está fazendo, é melhor ainda. Essa sensação, essa é a natureza de Deus. Ele nos criou porque Ele pensa assim, né? E como filho deles, nós devemos reproduzir também esse estilo de vida, essa filosofia de vida, que é deixar-me ser um instrumento nas mãos de Deus. E imagina você chegar lá no céu e ver a galera do futebol, a galera do voleibol, do tênis, abraçando você e dizendo muito obrigado por ter me dado para Cristo Jesus. Isso não tem nada no mundo que pague o preço de uma vida. Então que Deus use vocês, queridos jovens, peregrinos nessa terra, uma eternidade, para esse time de peregrinos aumentar cada vez mais, podemos alcançar o máximo de jovens para o reino. Lembre-se sempre que é os jovens pelos jovens, os jovens pela igreja e os jovens pelos seus semelhantes. Amém. Amém. Eu gostaria só de lembrá-los que Cristo, o nosso Salvador, ele exerceu seu ministério sendo jovem. Então nós temos nas nossas mãos o peso que é de representar a Cristo e de apressar a breve volta dele. Que nós possamos tomar isso como nossa missão de vida e levar isso a sério e fazer de nós instrumentos na mão de Deus. Amém. Amém. Sempre quando surge uma oportunidade de participar de alguma coisa da igreja, eu sempre falo para Deus, Senhor, eu quero brilhar por Ti. É isso que eu coloco na minha cabeça. No primeiro episódio que a gente foi gravar aqui, eu estava muito nervoso. Agora eu já estou tranquilo para conseguir gravar. Mas é isso, eu acho que a gente tem que se permitir brilhar por Cristo, deixar Ele agir na nossa vida. Pode orar para a gente? Com certeza, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos conduziu. Nós te agradecemos pelas palavras aqui que nós ouvimos do pastor, pelas instruções que tivemos aqui, pela conversa agradável que tivemos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos proporcionou esse momento. Que o Senhor possa nos transformar em jovens protagonistas do seu evangelho, para que nós possamos cumprir a nossa missão e abreviar o teu retorno. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todo mundo que assistiu, que acompanhou. Obrigado, pastor, pelo tempo dele. Obrigado, Josilei, também. E é isso aí. Até o próximo. Onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e Salvador. Em sua presença eterna encontramos o amor. No caminho da fé somos um povo de esperança.